Bom dia, meus chuchus! Tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril. E como é que foi ontem? Como é que foram as atividades? Um monte de coisa, né? Meu Deus! Então, ontem a Pro fez um vídeo só. Um vídeo enorme, assim. A Pro, na verdade, juntou os 3 vídeos e era um só. E aí eu tive muita dificuldade para enviar o vídeo para a escola. O vídeo não carregava de jeito nenhum. Então eu imaginei assim, se tá demorando para carregar, para enviar para a escola, eu acho que muita gente vai ter difícil para carregar em casa. Então eu separei o vídeo em 3 partes e mandei 3 vídeos. Então, a partir de hoje, a Pro não vai ficar fazendo um vídeo tão longo assim. Então, eu vou fazer por partes, tá? Então, primeiro eu vou fazer um vídeo corrigindo a tarefa de matemática, depois eu vou fazer um vídeo corrigindo a tarefa de língua portuguesa e um outro vídeo com o conteúdo de ciências que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então tinha um monte de coisa, né, de matemática para fazer. Mas por que que a Pro deu tantas páginas assim? Por que que a Pro fez isso? Bom, porque na verdade é um conteúdo relativamente fácil, não é tão complicado assim, né? Que a Pro tenha que vir aqui vários dias e ficar explicando esse conteúdo para vocês. Então eu deixei esse espaço assim para quando a gente tiver um conteúdo que de repente a Pro em uma página só, a Pro tenha que explicar no outro dia outra página. Então a Pro achou melhor passar porque eu achei um conteúdo relativamente fácil, mas eu vou corrigir então tudo com vocês, tá bom? Então vamos lá para a página 31. É 31? Deixa eu ver. 33. Página 33 de matemática. Então eu tenho lá, de olho nos sólidos geométricos, tá? Então eu tenho lá assim. Você já viu prédios com formas diferentes como estes nas fotos a seguir? Observe a estrutura desses edifícios e escreva com qual sólido geométrico eles se parecem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, que está me pedindo ali, é observar as fotos, né? Eu tenho 2 fotos com dois prédios diferentes. Então eu tenho ali a primeira foto, que é um motel na cidade de Las Vegas, e tenho a segunda foto, que é um prédio chinês, tá? Então, na primeira foto, gente, só de olhar para aquela foto, na hora de olhar, a gente já fala, nossa, parece uma pirâmide. Às vezes até confunde, né? Será que é um prédio mesmo? Será que é uma pirâmide? Então, embaixo tá escrito assim, ele parece o quê? Que tipo de sólido geométrico esse edifício se parece? Uma pirâmide, tá? Bem fácil, né? Aí eu tenho o segundo edifício, e aí tá lá assim, a parte arredondada parece o quê? Um cilindro, isso mesmo. Então, na primeira foto, aquele edifício se parece com uma pirâmide, e na segunda foto, aquele edifício chinês parece um cilindro, ok? Bem simples, né? Então, na outra página, na página 34, tenho mais um edifício ali, que a Pro até falou dele ontem, né? Aí tá lá assim, quando você olha para este conjunto de prédios, não lhe parece caixas empilhadas? Parece, né? Parece uma caixinha em cima da outra. Ele é chamado de interlace, que significa entrelaçados, e está localizado em Singapura. Gente, então é um prédio muito diferente, né? Eu achei incrível esse prédio, incrível. Então, cada parte parece o quê? Cada parte desse edifício aqui, que parece uma caixinha empilhada em cima da outra. Então, ele se parece com qual sólido geométrico? Um bloco retangular, tá bom? Então, a gente teve lá o primeiro, a pirâmide, depois o que parecia um cilindro e o que se parece com um bloco retangular, tá bom? Aí eu tenho lá 2 bolinhas verdes e tá escrito assim, qual é o sólido geométrico que os prédios da sua cidade lembram? Então, a Pro já falou com vocês ontem, né, que a gente mora numa região mais do interior, a gente não tem muitos prédios, né, na nossa região, então é o tipo de pergunta que é pessoal e fica um pouquinho mais difícil de responder. Para quem mora aqui na cidade de Nova Londrina, a gente tem um prédio que se parece com o quê? Com qual sólido geométrico? Bloco retangular, né? E em sua
cidade, há algum prédio na forma de um cilindro? Bom, não, né? Aqui na nossa cidade, não. Então, assim, como a gente mora no interior, para quem mora na cidade, nas cidades maiores, né, Maringá, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, para essas pessoas, eu tenho certeza que a imaginação ali, né, que tem muitos tipos de prédios, de formatos e tal. Então, ali na questão 1, você já estudou os sólidos geométricos. Recorte da aba o nome de cada sólido e cole abaixo das imagens correspondentes. Então, gente, é bem simples. Qual que é o primeiro sólido que tá ali? Qual que é o primeirinho que vocês iam ter que recortar e colar embaixo dele? O cubo. Então, o primeiro é o cubo. O segundo, que tá do ladinho dele, é o quê? É uma pirâmide, ok? O terceiro, que tá ali do ladinho da pirâmide, bloco retangular, tá bom? Embaixo do cubo, que sólido geométrico é aquele? É um cone. Então, eu já tive lá o primeiro, o cubo do ladinho dele, a pirâmide, depois, bloco retangular. Embaixo do cubo eu tenho o cone. Do lado do cone eu tenho o quê? Cilindro. E por último eu tenho a esfera. Isso mesmo. Tá? Então, lembra que a Pro falou ontem, se vocês acham que a Pro tá falando muito rápido, vocês podem pausar o vídeo, tá bom? Pra ficar mais fácil pra vocês. Quem colou errado, tenta dar uma descoladinha ali, mas eu acho que não. Ah, eu conheço a minha turma, eu acho que vocês, ó, fizeram tudo bem certinho, tá bom? Então, agora a gente vai lá para a página 35 e lá também a gente tem que recortar e colar. Recorte da aba as imagens dos sólidos geométricos. Cole-as no quadro separando aqueles que rolam com facilidade dos que não rolam com facilidade, tá? Então a gente até conversou sobre isso ontem. E ali do lado que tá escrito sólidos que rolam com facilidade. Qual desses eu vou colar nos sólidos que rolam com facilidade? Então eu vou colar a esfera, o cone e o cilindro, porque esses três sólidos, eles rolam com facilidade. Do ladinho, sólidos que não rolam com facilidade. Quais sólidos que eu vou colar aqui? Então, eu vou colar aqui desse lado o cubo, o bloco retangular e a pirâmide. Se eu for colocar uma pirâmide para rolar, ela vai rolar com facilidade? Não, né? Eu empurro, ela já para, ok? Então, eu tenho agora aqui separadinho nesse quadro sólidos que rolam com facilidade e sólidos que não rolam com facilidade. Embaixo está escrito assim: qual características tem os sólidos que rolam com facilidade? Qual que é a características desses três sólidos que vocês colaram aqui nos que rolam com facilidade? Elas apresentam partes arredondadas. Elas apresentam partes arredondadas. Então, a esfera, o cilindro e o cone apresentam partes arredondadas. Sim ou não? Vocês conseguem identificar isso? Espero que sim. Embaixo ali eu tenho um quadrinho explicando e exemplificando essa questão anterior, tá? Então eu tenho ali em cima. Os sólidos que apresentam partes arredondadas são chamadas de corpos redondos. Não esqueçam disso, ok? Podem grifar com o marcador de vocês, tá? Então, os sólidos que apresentam partes arredondadas são chamados de corpos redondos. E nesse quadro se encaixa a esfera, o cone e o cilindro, ok? Os sólidos formados por partes planas, que não são arredondadas, que são planas, são chamados de poliedros, ok? Então, o bloco retangular, o cubo e a pirâmide, que não são corpos redondos, que não rolam com facilidades, eles têm partes planas, então eles são chamados de poliedros, tá? Na página 36, lá no exercício 3, tá assim: Juliana desmontou uma caixa de remédio na forma de um bloco retangular. Depois de recortar as abas, ela esticou a embalagem desmontada sobre sua mesa.
recorte do material de apoio, o molde, dobre as partes sobre as linhas e tente montar uma caixa completa parecida com a de Juliana. Aí eu tenho embaixo, qual destes moldes pode formar uma caixa como a dela? Então vocês teriam que observar esses 3 moldes que estão ali e marcar um X em qual desses 3 pode formar uma caixa igual a que a Juliana montou. Qual desses 3? O primeiro, o do meio ou o último? E aí, terceiro ano? Qual? O do meio. Então, vocês vão marcar um xizinho no molde do meio, tá bom? Que ele sim é igualzinho ao molde que vocês têm lá no material de apoio. E vocês, se vocês dobrarem certinho aquele molde, ele vai virar parecendo uma caixinha de remédio, que é um bloco retangular, tá? Aí agora eu tenho mais um quadrinho exemplificando para vocês. E tá escrito assim: o bloco retangular, ele é o quê? Ele é um corpo redondo? Não, porque ele não tem base arredondada. Ele tem partes planas, então ele é o quê? Um poliedro. Veja os elementos que ele tem. Então ele tem um vértice. O vértice é sempre onde se encontram as linhas, tá? Todas as pontinhas onde se encontram as linhas a gente chama de vértice. Ele tem a face, que é o rostinho, sempre que eu mostro, é o rostinho, é a face. E ele tem as arestas. As arestas são as linhas, ok? Combinado? Só vocês olharem ali que dá pra ver bem certinho. 4. Observe e manuseie o seu bloco retangular. Então, vocês vão pegar lá o bloco. Eu não fiz o meu porque o meu papel é muito molinho e não dava pra fazer. Mas vocês vão pegar lá, manusear o bloco retangular que vocês montaram com material de apoio. Cada uma das superfícies é uma face. Então, cada uma... Eu tô olhando aqui pra ver se eu acho aqui um bloco retangular. Ó, então, uma face, uma face, uma face, uma face, tá bom? Ó, essa é a face, é retangular porque tem, né, diferente. Só pra dar um exemplo aqui pra vocês. Então, pinte as faces usando uma cor diferente para cada uma delas. Então, cada face daquelas ali de vocês vão pintar de uma cor diferente, tá bom? No pontinho. Essas faces têm o formato de qual figura geométrica plana? Então, lá na base, lá no bloco retangular de vocês, cada face vocês pintaram de uma cor. Cada facezinha daquela, ela tem o formato de qual figura geométrica? É um quadrado? É um triângulo? É o quê? É um retângulo. Muito bem. Quantas faces tem o bloco retangular? Contem lá. Quantas faces tem o bloco retangular? Quantas? 6. 6 faces possuem um bloco retangular. É só pegar lá uma caixinha de leite, uma caixinha de remédio, tá bom? Página 37. Nos poliedros, o encontro das duas faces é denominado aresta. Nos poliedros, o encontro de duas faces, esse meinho, é denominado de aresta. Quantas arestas tem o bloco retangular? Então, contem lá. Quantas arestas tem o bloco retangular? Quantas arestas? Tá, ó, quantas arestas tem o bloco retangular? Quantas? 12 arestas, tá bom? 12. C. O encontro de pelo menos 3 arestas é denominado de vértice. Vértice é o encontro, tá bom? Quantos vértices há em um bloco retangular? 8 vértices, ok? Escrevam lá, 8 vértices, tá bom? 5. Mariana desmontou uma caixa de perfume na forma de uma pirâmide e fez o mesmo que Juliana. Recorte do material de apoio e molde e tente montar tente montar uma caixa completa parecida com esta ao lado, né? Que é uma piramidezinha, tá bom? Dá pra vocês olharem aqui. Qual destes moldes pode formar uma caixa como a do perfume?
Qual, gente, que vocês acham? A primeira. Vocês acham que se eu montar aquele primeiro moldezinho ali, vai dar pra eu construir uma pirâmide? Acho que não. E a segunda? Vocês acham que dá pra construir, pra montar uma pirâmide? Também acho que não. E a terceira? Ah, a terceira sim. Então, marquem um X lá. Na 6, observe e manuseie a pirâmide que você montou. Depois que vocês montarem lá a pirâmide, vocês vão manusear, mexer na pirâmide. Então, lá no pontinho onde se ligou 3 arestas, é denominado vértice, tá? Então, eu tenho as faces, as arestas e os vértices. Olhem na apostila de vocês. Olhem o exemplo da apostila. Segure o material de vocês para vocês terem o exemplo, tá bom? Quais são os formatos da face dessa pirâmide? Cada face de uma pirâmide, que formato que é? É um triângulo, ok? Quadrado embaixo e triângulo nas laterais, ok? Então, vocês vão responder na quadrado e triângulo. No pontinho, quantas faces esse tipo de pirâmide tem? 5 faces. Anotem lá, 5 faces. B, quantas arestas tem uma pirâmide dessas? 8 arestas, ok? Anotem lá, 8 arestas. E quantos vértices? Na C, quantos vértices? 5 vértices. 5 vértices, ok? Na última página, página 38. Os moldes com os quais você montou as caixas completas são chamados de planificação. Mas, Pro, o que é isso, planificação? Planificação é um molde com que se pode montar modelos sólidos. Planificação é um molde. Vocês não pegaram lá do material de apoio de vocês um molde? Com aquele molde, você montou um sólido. Você montou um bloco retangular. Você montou uma pirâmide. Ok? Então, planificações é aquele molde, antes de virar bloco retangular, antes de virar pirâmide, é uma planificação. Tá bom? Veja mais essa... Tá difícil aqui hoje, hein, gente? Tá difícil. Veja mais essas planificações. Então, agora aqui eu só tenho alguns modelos para vocês observarem. Eu tenho o modelo de uma planificação de um cubo, eu tenho o cubo montado ali e eu tenho as planificações desse cubo, tá bom? É uma planificação que, se eu montar ela corretamente, se transforma em um cubo. Depois eu tenho uma planificação de um cone. Se eu montar corretamente, essa planificação vai se transformar em um cone. O último é a planificação de um cilindro. Se eu montar essa planificação de cilindro corretamente, vai se transformar em um cilindro. Então, é isso. A correção da nossa tarefa de matemática. Então, agora eu vou encerrar esse videozinho e no próximo a gente vai fazer a correção da tarefa de língua portuguesa, tá bom? Até daqui a pouco.